Olá, princesas! Sejam bem-vindas a mais uma live neste canal, mais uma energia do momento para a gente se conectar mais um pouco com a nossa essência, poder se transformar mais um pouquinho a partir de quem nós somos, poder se expressar um pouquinho mais. Sejam bem-vindos quem está chegando. Manda aviãozinho para chamar mais gente. Hoje lua crescente, a gente vai falar da energia da lua crescente dentro dessa lunação que está trazendo a nossa transformação. Deixa eu mandar aqui para o meu clã. Bom dia! Bom dia! Quem está aí? Boa tarde já para vocês? Olá! Vou botar meus óculos, porque hoje eu tô bem senhorinha, né? Bem senhorinha. Sejam bem-vindas. Bom, hoje eu quero falar um pouco com vocês. Eu postei lá nos meus stories sobre a acerola. Vocês viram o que eu falei da acerola? O que essa acerola tem a ver com você? E eu tô com uma acerola gigantesca ali no pezinho do quintal. Gigantesca, eu nunca vi uma acerola tão grande. E aí isso me ressoou com o que a gente tinha para falar nesse momento, né? O que isso tem a ver com essa energia desse momento sobre nós, sobre a nossa transformação. E aí, o que eu quero chamar a atenção para vocês de imediato? Essa transformação que nós estamos passando, porque assim, a gente está sempre em transformação, né? Estamos sempre nos transformando, a vida está nos transformando, nós somos seres que nos transformam. A grande questão é que muitas vezes a gente limita a nossa própria transformação porque nós não compreendemos esse ciclo de transformação e porque não aprendemos a como nos transformar. Então hoje, nessa live, eu quero trazer um pouco para vocês sobre esse processo de transformação e na autodescoberta de quem nós somos, porque essa transformação não é para nos transformar em uma outra pessoa, é para nos transformar em quem nós verdadeiramente somos, acessar mais o nosso potencial, mais a nossa essência, você poder se expressar mais em quem você é e se alinhar mais com o que faz sentido para você. Faz sentido? Aí, gente, na semana que vem a gente tem a lua cheia de touro. Então touro traz a manifestação material. Touro fala muito sobre a riqueza material, sobre a manifestação material. E para que essa transformação tem a ver com essa parte material? É nesse processo que a gente precisa compreender para que haja uma manifestação material lá na lua cheia, que a gente possa colher os frutos disso de uma forma mais alinhada com quem nós somos. Faz sentido? Gente, tá travando aqui pra mim. Será que tá travando pra vocês? Eu tô até meio gaguejando assim porque tô vendo que tá travando. Mas acho que não tá não, né? Então, o tema de hoje é prosperar na expressão da sua verdade. Tá normal aí? Obrigada. Prosperar na expressão da sua verdade. Profundo isso, né? Um pouco questionável. Vamos aprofundar para entender. Esse chamado de autotransformação, muitas vezes, ele vem de uma forma não tão agradável. Então, nós encontramos oportunidades que a vida nos traz a partir da dor ou do amor e nós nos negamos a olhar. E aí o processo se acumula e fica mais desafiador. Mas quando a gente encara isso de frente e olha para esse processo, a gente faz essa transformação pelo amor, independente das circunstâncias que nos rodeiam. Então, vou dar um exemplo. Pode ser que, eu falei isso no meu Instagram, inclusive ontem, pode ser que oportunidades estejam chegando para você através de experiências desafiadoras, confrontos com pessoas, conflitos, principalmente, assim, às vezes nem tanto é um conflito externo. Olá, seja bem-vinda. Nem tanto um conflito externo, né? Porque aí vocês vão entender hoje aqui sobre os níveis de transformação pra gente entender qual é o nível que você tá, pra você saber qual é o seu próximo nível,
né? Pra você compreender isso. Porque muitas vezes a gente tá nesse processo, já sabe que muitas coisas a respeito, já consegue compreender muitas coisas sobre si mesmo, sobre o outro, e aí acredita que já tá muito bem nesse processo de transformação. Eu já tô muito bem no meu autoconhecimento, eu não preciso me transformar. E aí a gente trava mais uma vez o fluxo, tá? Então, voltando. Essas experiências que trazem alguns confrontos, o que é esses confrontos? Um incômodo, uma situação que a pessoa te traz, você se sente incomodada, uma coisa que você faz você ficar com raiva da pessoa, alguma coisa que você fica se questionando se aquilo que você falou tá certo ou errado, você fica com medo de falar alguma coisa que vai desagradar outra pessoa, enfim, diversas coisas ali que são esse tipo de confronto. Eu consegui explicar? Consegui exemplificar? Esse tipo de confronto que eu tô falando não é necessariamente um confronto de frente, uma questão física, mas é algo que te tira um pouquinho ali do seu centro. A nossa tendência normal é, quando isso acontece, jogar pra fora, né? Jogar pra fora. É o outro que tá fazendo isso, eu já sei tanta coisa aqui, como é que o outro vai me interferir nisso? É o outro que tem que se transformar, ele não sabe do meu caminho, ele não sabe do que eu tô fazendo, é sempre o outro que tem que mudar. Então eu jogo sempre pra fora. A nossa tendência é essa, mesmo que você já tenha autoconhecimento, você já tenha autorresponsabilidade, você tem essa tendência, porque essa é uma tendência natural do nosso ego, do ser humano, de ir pra fora, tá? Então, essa chamada de transformação agora, ele é pra gente realmente se aprofundar, pra observar todos esses pontos que estão nos chamando a atenção do lado de fora, pra olhar pra dentro de nós. Então, eu já tô muito transformada, vou falar de mim. Eu já me transformei muito nessa vida, sou muito transformada, ok. Mas nessa alunação de Escorpião, existe uma transformação maior pra acontecer comigo. E eu estou aberta, disposta e disponível e buscando por isso. Então eu atravesso esse processo com muito mais consciência. E aí todas as oportunidades que a vida me dá, através das pessoas, dos confrontos, dos questionamentos sobre a minha verdade, eu não vou só me posicionar na minha verdade e entender que não, eu estou certa diante do que eu acredito, mas eu vou confrontar a minha própria verdade para saber em que ponto eu posso melhorar diante daquilo que eu acredito. Que ponto talvez eu esteja sendo um pouco julgadora, um pouco cega para ser compreensiva com o outro lado. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Para vocês estão associando alguma coisa na vida de vocês? Fala se tá fazendo sentido para eu poder continuar. Esses confrontos, eles existem justamente para que a gente possa se aprofundar em nós mesmas, resolver as distrações, os bloqueios e as questões que me impedem de acessar esse máximo potencial de mim mesma, e afirmar a minha verdade sobre qual é a minha voz nesse mundo, qual é o meu impacto sobre a existência como um todo. Eu falei que eu ia me aprofundar. Amei, devemos estar abertos mesmo a essas mudanças. Exatamente, abertos à mudança. Então nós temos que estar abertos a essa mudança agora, essa transformação de agora. Porque por mais que eu já esteja buscando, por mais, dependente do nível que você tá nessa transformação, que eu vou falar ali dos níveis depois, independente do nível que você tá, sempre tem uma transformação a ser feita. E nesse momento ela é maior. Então existe algo que vai aumentar esse potencial de transformação para que você acesse o seu máximo potencial e você consiga prosperar materialmente através desse potencial, através da sua essência. Porque o que nós aprendemos aqui na sociedade, enquanto seres humanos, é que nós prosperamos a partir do nosso movimento material. Então, o nosso trabalho que dá dinheiro, o seu esforço que vai te fazer ser reconhecida, você tem que construir uma identidade e um reconhecimento, um papel, né, para você poder ser reconhecido e receber retorno disso. Mas esse não é a única forma da gente prosperar. Essa não é a única forma da gente prosperar.
Existem várias outras formas e existe uma forma que é completamente única. Existe uma forma que só você prospera dessa forma, que é a forma da sua manifestação. É quando você manifesta a sua essência. Então você tem uma forma única de manifestar. Existem várias metodologias e várias informações e várias filosofias por aí ensinando a manifestar. Você manifestar os seus projetos, você manifestar os seus sonhos. Existem filosofias que levam o coaching, que é uma coisa mais firme, né? Mais de treinador. Existe os processos mais emocionais, espirituais, que vão através da fé. Existem vários. Mas se eu te falar que existe um método de manifestar que é seu, que é único, que só você tem, você acredita nisso? Você acredita no que eu tô te falando? Que existe uma forma de você manifestar aqui na matéria tudo o que você quer, tudo o que você precisa, no momento que você precisa, do seu jeito. Você acredita nisso? Maravilhosa, gratidão por tanto. A Flávia já acreditou. Você acredita nisso? Que existe uma forma de manifestar que é sua, que é única? Lia acredita. Muito bem. Então não existe uma fórmula pronta. É isso que eu quero dizer. Não existe uma fórmula que é assim que você vai ganhar dinheiro, é assim que você vai prosperar na vida, é assim que você vai ter sucesso. Não existe essa fórmula. É sim, eu tenho que formar, eu tenho que ter uma faculdade, eu tenho que ter um nome, eu tenho que ter um status, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que aposentar, eu tenho que morrer. Né? A corrida dos ratos. Então, não existe essa fórmula pronta. Isso foi uma fórmula que foi montada pela sociedade e que ela muda, inclusive, de acordo com a cultura. Concordam? Que ela muda, né? Muda de acordo com a cultura. Então, aqui a gente aprendeu assim. Mas essa não é a única forma. Existe uma forma que é sua e que é única. Então, é nesse processo que a gente precisa se transformar. Todos esses confrontos, todas essas experiências, todas as situações ao nosso redor neste momento estão te convidando a perceber qual é a sua forma única de manifestar. Qual é o seu jeitinho de fazer as coisas acontecerem na sua vida? Qual é a sua magia de prosperar? Em todos os sentidos. E aí a gente vai para um outro ponto que eu escutei esses tempos, acho que foi o Murilo Gun falando, sobre os indicadores de sucesso. Porque a gente aqui acredita, né, na sociedade, que os indicadores de sucesso são principalmente financeiros, né, e profissionais. Então, se eu tenho sucesso financeiro, se eu tenho tanto na minha conta, eu tenho sucesso. Mas isso não é verdade, eu sou próspero, né? Não, isso também não é verdade. Não é todas as pessoas que têm dinheiro que são prósperas. Tem pessoas que são... Meu pai sempre dizia isso, essa frase, eu aprendi com ele. Tem pessoa que é tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Você já ouviu essa frase? Então, muitas vezes, ter dinheiro não é uma consideração de... Muitas vezes não é uma consideração de... Não só de sucesso na vida, mas também não é consideração de satisfação. Tanto é que tem muitas pessoas com muito dinheiro que não são satisfeitas com a própria vida. E eu sou um exemplo disso, de uma pessoa que chegou nesse ponto também e conseguiu entender que não existia satisfação ali. Tá? Então... Isso não é um indicador. O maior indicador são os indicadores internos. São as suas percepções da realidade. É a forma como você enxerga. Então, se você tem dinheiro, ok. Mas você tem tempo para cuidar de você? Você consegue valorizar os momentos com as pessoas que você ama? Você é uma pessoa que se relaciona bem? Você é uma pessoa que faz bem aos outros? Você é uma pessoa que tem sucesso espiritual, está buscando um caminho de conexão espiritual, está desenvolvendo as suas virtudes conforme a vida passa, está encontrando pessoas mais alinhadas, está contribuindo com a expansão de outras pessoas, o crescimento de outras pessoas. Então, tudo isso são coisas que não são enxergáveis, não são visíveis e não são medidas pelo nosso sucesso, mas são fatores internos que nos conectam com o nosso máximo potencial. Muitas vezes
eu preciso perder aquele nível de sucesso que eu considerava que eu tinha para poder acessar outros sucessos que eu não acessava de outra forma. E que eu passo a entender que eles têm tanto valor e significado quanto aquilo que eu valorizava antes. Então, isso às vezes é um processo de dor. Às vezes eu preciso quebrar minha cara, quebrar o meu ego, quebrar todas as coisas que eu construí. Quebrar a cara mesmo, sabe? Tem gente que entra em falência, tem gente que passa por um divórcio doloroso, tem gente que passa... Enfim, várias questões. Pra quê? Pra enxergar o máximo potencial de si a ser explorado a partir dali. Faz sentido? Faz sentido? E esse máximo potencial começa a se mostrar nesse monte de outras coisas que são invisíveis pela sociedade. Então, muitas vezes, esse nível de status de profissional e de dinheiro te tira do real status interno, dessa satisfação interior. E é por isso que muita gente não segue esse caminho, é por isso que muita gente não olha, porque ainda tá cego, porque ainda não consegue enxergar e para poder manifestar. Então eu preciso passar pelo processo de transformação para poder ter olhos para ver, para poder enxergar, valorizar mais o invisível. Vou dar um exemplo aqui prático. Então, você é mãe, você se torna mãe. E aí você descobre que a maternidade é um processo bem transformador e bem profundo e cheio de desafios, porque isso não aparecia nas capas de revista, e nem nas propagandas, e nem nas campanhas de mãe. Então você descobre isso na prática. E aí, quando você descobre isso na prática, você começa a questionar, mas meu Deus, por que é tão difícil? Por que a gente não tem tempo para cuidar, né, dos nossos filhos? Por que a gente trabalha tanto? Por que eu tenho que resolver tantas coisas ao mesmo tempo? Por que eu tenho que preocupar com o meu trabalho, com o dinheiro e ainda cuidar dos meus filhos? E aí eu não tenho ajuda, e aí eu surto. E aí vem um ponto importante. Então, beleza, esse processo aqui tá me fazendo olhar para algumas questões, é doloroso, é desafiador, mas tá me fazendo olhar para algumas questões e eu tô questionando o mundo. Por que o mundo não é melhor? Por que o mundo não valoriza mais a maternidade? Por que o meu ambiente não valoriza as mães, o cuidado, o carinho, o olhar, a sensibilidade, o amor, o afeto? Por que as pessoas não valorizam isso? Mas será que eu estou valorizando? Então eu estou aqui questionando o mundo, mas quando eu tenho a oportunidade de ser afeto, de ser amor, de ser carinho, de ser luz, de dizer que isso aqui é mais importante que o meu trabalho, que isso aqui é mais importante que o dinheiro, eu não faço. Então eu valorizo o trabalho, eu valorizo o dinheiro e eu não valorizo de fato as pessoas. Então eu falo que eu valorizo, eu acredito nessa valorização nos seres humanos, mas na prática não é isso que eu faço. Quando eu tenho a oportunidade de escolher pelo bem-estar, pelo amor, pelo afeto, pelas trocas, pelas pessoas, eu escolho pelo dinheiro, eu escolho pelo conforto, eu escolho pelo status, eu escolho... Então eu estou desvalorizando a partir da minha escolha. Tá fazendo sentido? O que eu tô querendo dizer até aqui é a prática que me faz confirmar os meus valores. Então, diante desse confronto que as pessoas trazem, que as situações, que essas coisas estão trazendo para você na sua autotransformação, a pergunta é: o que eu estou praticando? O que eu estou expressando através do meu ser? E como eu estou me posicionando sem falar uma só palavra? Porque se algo está me incomodando do lado de fora, possivelmente algo está me incomodando do lado de dentro. Eu não consigo expressar, posicionar e manifestar aquilo que eu realmente acredito. E se a pessoa me incomoda, porque ainda tem um valor meu que não está bem firmado. Então, bom, isso está me incomodando em certo nível, mas que nível? Então eu preciso de um status ainda para poder me firmar em quem eu sou. Então eu ainda preciso desse dinheiro para poder me firmar em quem eu sou. E aí, enquanto eu preciso daquilo que está fora, eu não manifesto. Aí eu volto para aquele ponto da manifestação no físico. Esse cabelinho aqui tá me incomodando, ó. Eu volto para a manifestação no físico.
Então, se tem um jeito único de manifestar, se tem um jeito que é só meu e que só eu vou fazer isso acontecer e se tornar material e materializar isso na minha vida, então esse jeito único passa pela valorização de quem eu sou em essência. A valorização dos meus valores, dos meus princípios, da minha busca, da minha verdade, do meu caminho, de quem eu sou, da minha história, do meu passado, do que eu fiz, do que eu busquei. Essa valorização sobre mim, em essência, e não sobre o meu ego, isso aí a gente tem que tomar muito cuidado, é que cria a nossa manifestação real, cria essa manifestação na vida, manifesta a vida a partir de quem você é, porque você se torna um canal. Fala se tá fazendo sentido, gente. Tem um detalhe também, tá? Nós estamos em aquário. Essa energia da lua crescente entrou em aquário, tá? Ela vai entrar, na verdade, né? A gente ainda tá em Capricórnio com a lua, mas ela vai entrar em aquário, que é sexta-feira. Aquário fala sobre a rebeldia. Então, muitas vezes, você tem isso dentro de você. Você tem essa essência, você tem essa percepção, você tem os seus valores, os princípios, mas você foi moldado a acreditar que existe uma fórmula para você manifestar a sua vida. E aí você calou essas suas unicidades, o que você tem de único. Você calou, você sedou, você engoliu a seco, você passou por cima de você para não desagradar. Então todo esse processo precisa ser limpo, é preciso jogar para fora. Então às vezes a pessoa que engoliu muito sapo tem vontade de vomitar toda hora. Às vezes a pessoa que não respira direito, ela tem taquicardia ou falta de ar, né? Porque é uma pessoa que tá sempre acelerada. Às vezes é uma pessoa que tá fazendo sentido, que bom que tá fazendo sentido. O que eu tô querendo dizer é que você precisa perceber qual é o seu ponto, os seus elementos, as suas particularidades que precisam ser transformadas e que essa transformação não é linear. Você não vai subir uma escada, na verdade, você não vai subir uma escada. Bom, eu evoluí nesse nível, agora eu vou pro próximo nível. Agora eu evoluí nesse nível, agora eu vou pro próximo nível. Não existe essa escada, não existe esse crescimento linear. Uma hora você vai ter que descer, outra hora você vai subir, uma hora você vai descer, outra hora você vai subir, porque o crescimento não é linear. A natureza não é linear. Tudo é cíclico. E o processo de manifestação também é cíclico. Então eu não vou trabalhar e ganhar dinheiro. Não é essa a matemática. Não é assim que funciona. Se você for trabalhar e você estiver sobrecarregada, pesada, cheia de problemas, cheia de crenças, de merecimento, de não souber receber, de não achar que pode, você vai criar um monte de confusão e um monte de problemas que vão impedir e atrapalhar e atrasar a sua manifestação. Então aonde você vai, você se leva. A energia de criação do que você está manifestando vem através do seu ser interior. Então, se eu me levo para o meu trabalho dessa forma toda bagunçada, eu estou manifestando a mesma coisa. Entende? E aí vem a história, tanto da acerola quanto do pato e do cisne. Quem sabe a história do pato e do cisne? Sabem, né? Essa história é lá de infância. Eu aprendi muito essa história. O cisne que foi criado com os patos. Então, o cisne que foi criado com os patos, ele achava que ele era o tempo todo errado, né? Eu tô fora disso aqui, né? Eu sou diferente, eu não tenho a mesma cor, eu sou estranho, eu deveria ser igual a todo mundo aqui. Todo mundo é um pato e eu sou um cisne. Quando, na verdade, ele só estava no lugar errado. Ele não tinha encontrado as referências do que ele poderia se tornar. Sabe? Aonde eu posso chegar? Então, a mente dele era limitada. Foi programada para chegar até aqui. Então, aonde eu posso chegar, muitas vezes, não é uma visão material. Ela é uma visão além. É uma profundidade, é uma expansão de consciência.
É um novo estado de ser. E esse novo estado de ser me coloca numa outra realidade. Um novo estado de ser me coloca numa outra realidade. Existe um novo estado de ser que é o meu original, que é o meu único. Então, quanto mais eu me aproximo desse novo estado de ser, mais as coisas aqui fora vão se transformando. Porque tudo aqui fora está reverberando aquilo que eu sou por dentro. Então, essa transformação, ela não ocorre só dentro, ela ocorre fora. Quanto mais você assume essa transformação e esse poder interior, mais isso se reverbera do lado de fora. E aí vem um grande paradoxo. Não é pelo que está fora que você se mede. Não é pelo que está fora. Então não é pelo seu número na conta bancária, não é pelo seu status, não é pelo número de seguidores que você se mede. É pelo seu nível de conexão e satisfação com a sua própria essência. Com a sua transformação de quem você era antes. Do que você acessava antes interiormente, da sua capacidade, dos seus valores, das suas virtudes. Que pessoa você é? O nível de elogio que as pessoas te dão, sabe? As pessoas te elogiam só pelo que tá fora, pelo seu trabalho, pelo seu reconhecimento, pelo seu potencial, ou as pessoas chegam e reconhecem pelo que tá dentro, pelo seu amor, pela sua entrega, pela sua doação, pela sua empatia. Perceba que isso não é algo que às vezes é bem reconhecido logo de cara, né? Mas é algo que fica quando você sai. Então, às vezes não é algo que tá tão aparente, mas quando você sai, é aquele aroma que exala. Faz sentido? Qual é o aroma que você está exalando? Será que você consegue sentir o impacto da sua presença e da sua energia quando você sai? Não só quando você chega? Então, esse processo de transformação, ele vem da nossa autocompaixão e compaixão com o próximo. Porque quando eu já tenho um certo nível, aqui eu vou falar dos níveis pra vocês, eu tenho um nível de transformação e um nível de consciência. Eu percebo que é a minha energia que impacta o meu meio. Então eu vou trabalhar dentro de mim, eu vou pra dentro. Tudo que chega, eu vou pra dentro, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha energia. E aí isso impacta muito. Já mandei vários aviãozinhos, você precisa alcançar o mundo. Ah, que linda! Maravilhosa. É isso aí, fazendo bem, né? Tá vendo? Já tá desenvolvendo virtudes aí de compartilhamento, de levar o bem, né? E nesse nível 1, a gente trabalha muito o autocuidado. Então você compreende o poder da sua energia e você cuida mais dessa energia. Você entende que a sua energia é valiosa. Então você cuida mais de si mesma, da sua energia, do seu corpo, da sua saúde, do seu bem-estar, da sua qualidade de vida. Então você já entende isso. Você tem um nível de autocuidado e isso é pra você. Você trabalha em você, porque você tem questões emocionais, traumas e tudo mais. Beleza. Ok. Aí começa a ter alguns conflitos. Você começa a ter dificuldade na sua rotina, você começa a ter mais difícil, cada vez fica mais difícil. Quanto mais você evolui nesse nível de transformação, você sabe que você tem que trabalhar o autoconhecimento, mais difícil vai ficando. Aí começa a vir alguns problemas, alguns perrengues. Ai meu Deus, mas eu tô me trabalhando, por que o treino melhora? Porque você tem que mudar de nível. Por que você tem que subir uma escadinha, nessa caso, na escala, tá? Então você tem que mudar de nível. Qual é o próximo nível? O próximo nível não é cuidar só da minha energia, é cuidar da energia das pessoas ao meu redor. Então o próximo nível é eu também contribuir para as pessoas ao meu redor se sentirem bem. Então eu começo a compartilhar o que eu sei, eu começo a compartilhar ajuda, eu começo a entender o que essa outra pessoa precisa para poder auxiliar, porque muitas vezes a gente ajuda, mas a gente atrapalha, né? Então você tem que saber se a pessoa quer, qual é o nível que a pessoa tá para você ajudar, tá? Não adianta você querer ajudar uma pessoa dando água achando que ela tá com sede, sendo que na verdade ela tá com fome, entendeu? Então você tem que para você começar a cuidar da energia das pessoas, você tem que se aprofundar mais em você mesma,
Pra você entender que nem tudo aquilo que você expressa é aquilo que você realmente quer. Então, muitas vezes, vem esse trabalho de expressão com o outro. Eu preciso saber exatamente o que eu quero, o que eu sinto, para que eu possa expressar cada vez mais isso pro outro, isso ficar mais claro nas minhas relações, para que o outro também traga isso de uma forma mais clara pra mim. E aí eu não fico pisando em ovos com as pessoas, eu não fico com medo do que a pessoa vai pensar ou agir, ou acreditar, sabe? Se ela acredita nisso, no que eu falo ou não. Não tenho vergonha de ser quem eu sou, entendeu? Não tenho vergonha de expressar o que eu sinto. Eu não tenho como mudar isso agora. Eu tô sentindo isso aqui. Isso aqui é um impacto. Então, por que eu vou ter vergonha de falar o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, ou calando aquilo que eu sou? Sabe? Se eu tô calando aquilo que eu sou, eu tô calando o outro. Eu tô calando o outro, porque o outro, ele nunca vai saber quem eu sou. Entendeu? E aí, se ele não sabe quem eu sou, ele tá se relacionando com alguém que ele não sabe quem é. E ele também não sabe quem ele é. Porque ele fica alimentando isso. Então, esse nível nas trocas, esse nível de transformação através das trocas, através dos outros, dos pares, é um nível bem desafiador, diga-se de passagem. Porque é o nível da autorresponsabilidade. É o nível da autorresponsabilidade. Então, autorresponsabilidade não é eu tomar responsabilidade sobre tudo que acontece, sobre o outro, sobre nada. É eu tomar responsabilidade sobre tudo que está dentro de mim, sobre tudo que eu posso mudar. Tudo que eu posso mudar. Porque se tá chegando algo do outro que eu não quero, não é o outro que eu não quero, é o que tá em mim que eu não quero. É o que tá aqui dentro de mim que eu não quero e que eu preciso transformar. Então o outro só tá externalizando isso pra mim. Ele só tá mostrando. Isso aqui é um espelho. Eu sou seu espelho. Eu tô mostrando pra você algo que tá dentro de você e que você não tá querendo olhar. Você não quer olhar. Entendeu? Você tem que admitir isso pra você. Eu sei que dói. Eu sei que dói. O nosso ego, a nossa arrogância, a nossa... o ego, esse ego daqui do quinto chakra, tá? Essa arrogância de querer estar certa, sabe? Eu quero estar certa. Eu sei que o meu caminho é melhor do que o dele. Quem disse? Quem disse? Entendeu? Não quero olhar. Exatamente. Por quê? O quinto chakra vem antes do sexto. Então, se eu atravesso a camada do quinto chakra, se eu consigo expressar aquilo que eu sinto, eu consigo enxergar com os olhos invisíveis. Aí eu consigo de fato enxergar aquele outro, enxergar quem ele é de verdade, para que eu possa me enxergar de verdade. Enxergar que eu tenho algo invisível que eu não estou mostrando para o mundo. Eu não estou mostrando. Eu estou escondendo. Eu estou escondendo todo o meu potencial. Eu estou escondendo quem eu sou. Eu estou escondendo o que eu acredito. Eu estou escondendo as minhas expressões. Eu estou escondendo o meu máximo potencial. Se eu estou escondendo isso do mundo, o mundo faz o quê? Esconde a manifestação de mim. Então, dinheiro, prosperidade, a parte material mesmo, diz muito mais sobre compartilhar do que de reter. E eu vou falar mais disso na live que vem, porque é onde a gente entra na lua cheia de touro e a gente fala sobre a manifestação do dinheiro. Quem quer ficar rica? Vou dar uma de Silvio Santos aqui agora. Quem quer dinheiro? Porque eu sei que se eu falar que quem quer dinheiro, todo mundo vai vir assistir minha live. Faz sentido o que eu tô falando, gente? Tô cutucando feridinha? Eu quero cutucar feridinha hoje. Eu não tô sabendo se eu tô conseguindo. Então, minha gente, se eu tô escondendo das oportunidades que a vida me traz de ser quem eu sou, de me posicionar, e aí eu tenho que tomar um certo cuidado com isso, tá? Então, se eu tô escondendo quem eu sou, meu máximo potencial, o que eu acredito, o que eu penso, o que eu falo, do que está ao meu redor, eu tô escondendo a minha luz, eu tô escondendo o meu brilho. E aí eu preciso tomar um cuidadinho aqui, cuidadinho. Por quê? Cuidadinho. Porque nesse momento a gente tende a ir pra rebeldia, né? Nesse momento, e aí entra a questão de aquário que vai vir nesse momento. Não é pra você ir pra rebeldia, é pra você usar essa energia de aquário pra ousar ser quem você é. Se eu vou pra tendência da rebeldia, o que que acontece? Bom, então eu tenho que me transformar, eu tenho que ser quem eu sou, eu não posso esconder nada, não vou esconder o que eu penso, o que eu sinto, o que eu sei, o que lá, e eu dele falar.
Aí eu solto pelos cotovelos. Aí eu falo qualquer hora, eu falo o que eu penso, a pessoa falou, eu já mando de volta. Sabe aquela pessoa? Eu não guardo nada pra mim, eu solto tudo pros outros. Sabe isso? Isso aí é o outro lado da moeda. Esse aí é o outro lado da moeda. É o que você tem medo quando você retém e esconde? É o que você tem medo, que você não quer ser essa pessoa sem noção, né? Mas você não precisa ir pra esse lado. Você não precisa ir pra esse lado. Por quê? Porque você vai pro sentir primeiro. Primeiro eu vou sentir, então não é só expressar. Eu vou sentir o que tá dentro de mim e isso eu vou expressar. Porque quanto ao que eu sinto, não há argumentos. Ninguém pode trazer um argumento falando assim, não, faz diferente. Porque aqui é melhor, desse jeito é melhor. Segue esse caminho, eu já segui, eu sei que esse caminho é melhor. Faz. A pessoa te dá uma orientação. Mas aí você sente, não, realmente, esse caminho pode ser melhor. Eu concordo que isso aí faz bem, isso daí melhora. Mas não é o que eu sinto. Não é o que eu sinto. Eu sinto que eu não quero fazer isso aqui agora. Eu não quero me transformar nesse ponto. Eu quero me transformar em outro. O que eu sinto? O que eu sinto que nesse momento eu preciso me expressar mais. Você me dá liberdade para eu poder me expressar mais? Será que você pode receber o que eu tenho para dizer? Assim, porque assim, tá desafiador para mim falar. Né? Tá desafiador. Mas será que eu posso expressar um pouco aqui? Você não leve pro pessoal? Entenda que isso é um processo meu. E aí eu vou trazendo a autorresponsabilidade. Entende? Não é eu tomar conta de tudo dos outros, mas é eu responsabilizar pelo que tá aqui dentro para expressar lá fora. Entende? Então, eu tomo responsabilidade. E aí eu vou para fora. E aí a gente chega no nível 3 dessa transformação. Qual que é o próximo nível? O primeiro nível sou eu comigo mesma. O segundo nível é eu com o outro. Qual é o terceiro nível? Quem chuta? Deixa eu ver o que a Flávia falou. Eu quero ser próspera em todas as áreas da minha vida. Aliás, já sou. Sou feliz com tudo o que sou e tudo que tenho. Por exemplo, feliz demais por ter a oportunidade de aprender com... Cortou. Quero ser próspera. Isso aí, ó. Isso aí é decreto. Aprender com você. Ah, que maravilhosa. Tira um print. Tira um print. Não tô muito feliz com o meu cabelo hoje, mas... faz parte. Aprender com você. Sabia que essa energia também tem muito a ver com aprender, né? A energia desse momento tem muito a ver com aprender, ensinar e aprender. Porque essa expressão aqui do quinto chakra também diz respeito a isso, né? Você usa a sua palavra para transformar as pessoas através do que você ensina, ou só para enfiar a sua verdade goela abaixo? Entende? Se eu acredito em algo que faz bem pra mim, faz bem pros outros, e aí eu começo nesse confronto. Vamos lá, vamos pro nível 3. Ninguém chutou, né? Qual é o nível 3 da transformação? Então, eu tô aqui, eu tô me transformando pra mim, ok? Aí começa a ficar desafiador, começa a ficar pesado. Por quê? Porque eu tenho que levar essa transformação pros outros. E aí eu começo a transformar os outros ao meu redor, começo a trocar nesse nível, me expressar melhor, o outro também se expressa, a gente vai compatibilizando mais, equilibrando mais essas relações, ok? Aí eu vou pro próximo nível. O próximo nível. Aí começa a dar muito problema com as relações. Nossa, mas eu já tô me trabalhando, eu já tô trabalhando aqui com o meu parceiro, eu já tô trabalhando com as pessoas ao meu redor, os clientes, eu já tô selecionando tudo, mas tá cada vez mais desafiador, parece que tá cada vez mais difícil. Por quê? Porque você tem que subir essa transformação e mudar o nível. Qual é o próximo nível? O próximo nível é você transformar as pessoas que não estão ao seu redor. São pessoas que estão mais distantes de você. São pessoas que talvez não teriam acesso a você e a sua energia se você não expressasse. Se você não falasse. Gente, isso aqui é poderoso. Isso aqui é poderoso. Vocês não estão entendendo? Vocês estão entendendo? Isso aqui é muito poderoso. Por quê? Eu vou pro próximo nível... Então tá começando a ficar desafiador aqui com as pessoas. Aí eu cada vez mais quero resolver com as pessoas. Eu quero resolver nas relações. Eu tô com vários problemas de relacionamento. Então eu quero resolver com as pessoas. Eu quero resolver nas relações. Eu quero me expressar mais. Mas essa expressão, ela já diz respeito a um outro nível. Que é o nível do coletivo. Então eu não vou esperar ficar pronta em cada um desses níveis. Como eu disse, não é linear. Eu não vou ficar pronta em cada um pra chegar no próximo. Então se tá ficando muito desafiador aqui com o outro, eu vou pro coletivo. Então eu tenho que levar isso pro meu trabalho. Para outras pessoas
Pessoas que só teriam acesso a mim e a essa transformação que eu posso gerar e a minha energia se elas pagam por isso. Ou se elas estão dispostas a investir alguma coisa em mim. Como, por exemplo, vocês estão investindo aqui o seu tempo. Você está investindo o seu tempo no que eu tenho para te dizer. Então, você não está me dando dinheiro, você não está investindo dinheiro, mas você está investindo o seu tempo. Então, você jamais teria acesso a mim, a minha energia, ao meu conhecimento, se você não estivesse investindo algo aqui. Porque talvez a gente não troca na vida real. Tem gente aqui que é mais próxima de mim. Mas maioria que me segue, que participa, né, dos prêmios, mas não tem tanto acesso à minha vida pessoal. Não tá ao meu redor. Né? A pessoa que você trabalha, pessoas, clientes que vêm até você, não teriam acesso a você se você não expressasse isso. Se você não botasse pro mundo. Se você não se posicionasse. Então eu preciso abrir um canal do meu Instagram, fazer uma live, dizer o que eu acredito, falar sobre o que eu trabalho, mostrar um caminho, e as pessoas que isso fizer sentido vão me procurar. Então, a elas, essa transformação chega porque eu escolho a minha expressão. E isso demanda energia. Isso demanda muita energia. Eu tenho que estar com os níveis de energia todos estruturadinhos. Pra mim, comigo mesma, pro outro ao meu redor e pro mundo, pras pessoas, pro coletivo, pro meu trabalho. Tá fazendo sentido? Quem aqui já tá nesse nível aí? Tá sentindo um chamado de transformação no seu trabalho? O seu chamado de transformação nesse momento é pessoal? É relacional? Ou ele é profissional? Ele é no seu trabalho? Qual é o seu chamado de transformação nesse momento? E aí tem um quarto ainda. Qual que é o seu? Fala aí pra mim. Terapia em grupo. Eu nem olhei os trem que eu tinha anotado, né? Eu fui indo hoje. Empolguei. Qual que é o próximo nível? Qual que é o próximo nível? Deixa eu tomar uma aguinha. Pessoal e profissional. O outro nível, depois do profissional, que a gente começa a se transformar, é no nível existencial. É no nível de propósito, de sentido da vida. Então, se as coisas começam a ficar um pouco desafiadoras, esses conflitos começam a chegar mais sobre a sua verdade no seu trabalho, se isso começa a impactar o seu trabalho, se isso começa a impactar a sua voz no mundo, né, o seu profissional, então pode ser que exista um chamado para uma outra transformação mais existencial. Então, às vezes eu preciso me conectar mais com o sentido da minha vida, com o propósito do porquê eu estou aqui. Qual é a minha unicidade e a minha manifestação única de ser, a minha magia, a minha arte, qual é o sentido de eu estar aqui, em que eu impacto e contribuo e o que eu vou deixar para esse mundo quando eu sair daqui. Porque, na verdade, esse corpo é emprestado, não sei se você sabe, né? Então, quando eu começo a ver a nível existencial, eu já estou minimamente resolvida nos outros níveis de transformação. Como eu disse, vou ressaltar mais uma vez, isso aqui não é linear. Tá? Eu não vou me transformar no pessoal, para depois no relacional, para depois no profissional e depois no existencial. Não, isso aqui pode ser tudo junto, misturado, mas eu tô chamando a atenção disso aqui hoje para você perceber nesse momento qual é o nível que você tá e entender exatamente o ponto que você pode se transformar. E aí, se você quiser fazer uma sessão de tarô comigo, isso fica bem mais claro e evidente, tá? Mas eu tô contribuindo gratuitamente para quem não quer ou não pode nesse momento fazer uma sessão individual, né? Então você consegue perceber através disso que eu tô falando qual é o nível que você tá para você buscar essa transformação. E aí os confrontos que chegam para você através da sua verdade, você vai questionar, preciso, vamos marcar, gata, vamos marcar isso aí, ó, vamos aproveitar essa energia do escorpião que vai contribuir ainda mais com essa transformação. Então o que acontece? Eu até me perdi.
Ah, tá. Aí os confrontos chegam, as experiências chegam, e aí você vai perceber, se é no meu nível de profissional que eu tenho mais que me transformar nesse momento, então essa verdade que o outro me traz, às vezes isso aqui é algo que eu tenho que levar pro meu trabalho. Não é algo que eu tenho que mudar em mim, que eu tenho que mudar nesse outro, que eu tenho que mudar na minha vida. Não é um hábito, mas eu tenho que mudar isso no meu trabalho. E aí vem a ousadia, porque nós vamos precisar fazer isso de forma ousada. Para você poder fazer as coisas de forma ousada, você precisa se conectar muito com a sua intuição, muito com esse invisível, muito com a sua própria energia, muito só com esse poder de transformação, com essa capacidade de enxergar além, para você ousar. Porque aí você vai ousar onde? Se você é um cisne e tá no meio dos patos, você precisa mostrar para os patos que eles podem, inclusive, se sentirem cisnes. Às vezes eles não podem ser cisnes, mas eles podem se sentirem. Você mostra para eles como é se sentir um cisne, porque você aprendeu, você desenvolveu. Então você mostra. Entende? Então a sua transformação não é só para você. A sua transformação ela não é só para você. Você não tá fazendo isso só pra você. Você tá fazendo isso pras pessoas ao seu redor. Você tá fazendo isso pras pessoas do coletivo, pro mundo. E você tá fazendo isso pro todo. Pra contribuição do fluxo do universo e da expansão da consciência divina. Olha que grandioso. Faz sentido? Palminhas. Aonde você precisa ousar? Aonde? Qual é o nível? Qual é a área? Qual é o ponto específico que você precisa ousar nesse momento? Qual é o ponto que você tem que agora, dar esse salto mesmo, sabe? Falar, então tá bom, então eu tenho que me transformar, sei lá, mais na minha versão professora. Vou dar o meu exemplo aqui pra vocês. Eu tenho que me transformar mais na minha versão professora, porque é esse mais o chamado pra mim. Então tá bom. Então eu vou fazer mais conteúdo, vou me colocar no lugar de professora, vou fazer mais live, vou ensinar mais, vou praticar esta habilidade de me transformar mais nessa minha versão, porque é isso que eu estou sentindo através das experiências. Entende? Então, aonde você tem que ousar? Então, às vezes, você tá sempre ali, fazendo seu trabalho daquela forma. Eu dou aulas de yoga. Exemplo. Eu dou aulas de yoga. Então eu sempre dou aulas de yoga. Mas qual é a minha próxima versão? A minha próxima versão talvez seja ensinar outras pessoas, ou ensinar os meus alunos, ou ensinar outros professores de yoga. Ou ensinar as pessoas a buscarem o yoga. Então eu tô sendo chamada de vários aspectos, mas eu não tô ousando, eu não tô praticando aquela ousadia. E aí a transformação não acontece. Aí quando você quer a manifestação financeira, a manifestação do não sei o que lá, aí não tem, né? Por quê? Porque você tá bloqueando o fluxo, você não tá se transformando. E eu não tô dizendo que essa transformação, então, precisa ser dessa forma revolucionária, né? Sei lá, vou transformar minha carreira agora. Pode ser que seja, pode ser que não. Mas pode ser esse nível de transformação da sua identidade, do seu ego, de deixar um pouco o seu ego atual, né, para trás, entender que você tem egos obsoletos, esse ego ficou obsoleto, já não serve mais, eu preciso deixar ele para trás e ousar. Como eu posso ousar no meu dia a dia, nos meus afazeres, nas minhas práticas, porque a gente tá no lua crescente, então é na sua prática. Como eu posso ousar nessa minha prática? O meu trabalho, como pode ser ousado? Como eu posso ousar agora? E como eu posso ousar sendo mais quem eu sou, podendo expressar esse máximo potencial do que eu penso, do que eu acredito, da minha verdade, dos meus valores. Faz sentido? Faz sentido, meus amores? Vocês conseguiram pegar algumas chaves aí? Tenham cuidado que eu anotei aqui. Sim. Tenham cuidado para não ficar só na mente, tá? Tenham cuidado para não ficar só na mente. Quem aqui acha... Vou falar dos meus exemplos, que eu adoro dar os meus exemplos, porque assim, os meus exemplos, eu tenho muita verdade pra falar, né? Que eu tenho muita propriedade, porque eu tô dentro deles, né? Eu vivo eles. E isso serve de exemplo, né? De inspiração pra vocês, porque pode ser algo que também você tem na sua vida. Então, por exemplo, você acha que eu sou uma pessoa muito expressiva? Quem tá aqui acha que eu sou uma pessoa expressiva, que eu consigo expressar os meus valores, a minha verdade, o que eu acredito, os meus sentimentos, que eu consigo me posicionar bem nas relações,
que eu consigo, que eu expresso quem eu sou, que eu sou autêntica e tudo mais? Quem é que acha que eu consigo? Expressão mesmo, tá? Vamos falar de expressão. Eu sou uma pessoa que se expressa? Quem é que acha que eu sou? Vou me colocar a tapa aqui. Não, Fernanda. Acho que não. Pode falar, gente, eu não ligo. O meu ego é bem trabalhado. Muito. Eu acho. Pois bem, gente. Pois bem, você acha, né? Você acredita que eu sou muito. Pois eu não era. Eu não era. Você pode... A pessoa mais reprimida desse planeta era eu. Entendeu? A pessoa que não se expressava, não se posicionava, não tinha medo de desagradar, medo de falar o que acredita, medo de incomodar, medo de atrapalhar, de falar e de ser incômodo, de ser chata, de ser grossa, de ser inconveniente. Tudo isso era eu, entendeu? Tudo isso era eu. Então, se eu tenho essa capacidade hoje de me expressar, de me posicionar, de falar a minha verdade, de ter coragem de dar a cara, de se manifestar ao outro, né? Vamos abrir um buraco aqui. É porque eu me transformei. É porque eu busquei justamente o ponto que eu precisava de transformação para acessar esse nível de compreensão, para acessar essa capacidade de expressão. Então era isso que me doía. Eu não conseguia me expressar. Então, naquilo que me doía, eu fui buscar minha transformação. Então, hoje, se eu consigo me expressar, me posicionar, se vocês conseguem ver isso em mim, é porque eu trabalhei muito. É porque eu trabalhei muito. Faz sentido? Eu só tô dando o meu exemplo, né, pra vocês trazerem isso pra vida de vocês, né? Não me levem pra vida de vocês, leva você. Leva o seu exemplo aí, tá? Faz sentido, gente? Você consegue acreditar que eu era assim? Quem aqui consegue acreditar que eu era assim? Eu tenho vários relatos de pessoas que se transformaram a partir de mim mesmo, sabe? Mas não só do meu trabalho, mas de trocar comigo e de conversar e tudo mais. E essas pessoas falam assim, você me ensinou a me expressar. Quando essas pessoas começaram a falar isso, sabe? Você me ensinou a me expressar, eu ficava de cara. Eu ficava assim, gente, eu? Você tem certeza que fui eu que te ensinei isso? Tipo, na minha cabeça era assim... Impossível. Eu que não sabia me expressar, eu nunca tive essa característica. Como é que eu ensinei alguém? Porque isso é um chamado. Isso é um chamado. Vocês entendem, gente? Vocês entendem isso? Você entende isso? Que isso é um chamado? Então, a minha dor se tornou um chamado. Então, quanto mais eu tento resolver aqui na dor, do meu problema, do meu perrengue, os meus desafios com as pessoas, me relacionar e me expressar, eu não tô entendendo que isso é um chamado. Isso é um chamado pro coletivo, eu tenho que ensinar as pessoas, eu tenho que levar isso aqui adiante. Isso faz parte do meu propósito. Faz sentido, mas penso que a idade, o amadurecimento e experiências também contribuem para essa transformação. Olha, Ellen, contribuem, obviamente que isso, mas você conhece pessoas velhas, muito velhas, que não desenvolvem maturidade? Que são tinhosas, rigorosas, não querem mudar. Eu conheço várias pessoas que não têm idade. Se a pessoa não quiser mudar, se a pessoa não quiser se transformar, que isso aconteça. Aliás, tem vários. Aliás, eu acho que a maioria. Entende? Então, as experiências e o amadurecimento vêm da sua consciência em atravessar aquela transformação e buscar nesse caminho, nesse sentido do que faz sentido pra você. Desse chamado que você tem que levar não só pra você, mas pros outros. Entende? Então não é a idade que faz a gente melhorar. Não é. Eu, por exemplo, eu poderia ter passado por várias experiências que eu passei e não ter amadurecido. E ter continuado uma criança, uma birrenta, questionando a vida, julgando o mundo e o planeta por estar assim. Entendeu? Então, isso é sobre o seu poder de escolha de transformação. É sobre isso.
Ah, tem os hormônios também. E aí é uma transformação diária, né? Gente, é isso que eu tinha para dizer para vocês nesse momento. Estruturem a live, estruturem essa transformação de vocês. Procurem ousar, trazer esse poder de escolha para ser ousada na sua transformação, para se alinhar com a sua manifestação única. Semana que vem a gente vai falar de manifestação financeira. Então, para se alinhar com esse máximo potencial dessa sua manifestação única, tá? E estruturem isso, sabe? O momento de você estruturar qual é a ousadia que você precisa fazer. Como eu posso ousar essa semana, tá? E aí me conta depois que eu quero saber. Gostaram da live? Gostaram do conteúdo de hoje? Gente, tem quase 1 hora que eu tô aqui. Gostei. Que bom. Que bom que fez sentido pra vocês. Viram minhas unhas, que lindas? Vou deixar salva 24 horas aqui no Instagram. Manda aviãozinho. Depois você manda essa live aí pra alguém que precisa ouvir. Depois fica salva lá no YouTube. Tá? Maravilhosa. Que bom que vocês gostaram. Que bom que fizer sentido. Manda beijo pro Otto. Pode deixar. Eu vou dar esse beijo pra você. Beijo, meus amores. Gostei muito desse conteúdo. Que bom, professor. Beijos. Até mais.